Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho de como a gente pode combater, anular as maldições hereditárias que atrapalham todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Então, a gente vai entender o que é isso, a gente vai entender por que acontece, de que maneira que influencia a nossa vida, e de que forma a gente pode quebrar isso para poder seguir o nosso destino, o nosso rumo, a nossa vida, sem que a gente seja simples reflexo dos nossos pais, avós, bisavós, de gerações que você, de repente, nem conheceu e que, de alguma maneira, tem um forte impacto emocional sobre a sua vida e, às vezes, sem você saber que esse impacto, que essa armadilha foi montada em algum momento. Então, eu queria saber de vocês se vocês já ouviram falar de maldições hereditárias, se vocês têm ideia do que é isso, e se vocês acham que, de alguma maneira, vocês podem ser vítimas de maldições hereditárias, se pode estar tendo influência na vida de vocês hoje, fruto dessas maldições hereditárias. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem tem ideia do que se trata? Quem nunca ouviu falar? Quem saberia me conceituar? O que é isso? O que é maldição hereditária? Será que isso acontece mesmo? De que maneira que se pode anular isso? De que maneira que eu posso me assegurar de que não está tendo um efeito na minha vida e que não está travando alguma área da minha vida? E por mais que eu me empenhe, as coisas não vão para frente simplesmente porque eu sou refém de uma maldição hereditária. Alguém pode colaborar? Alguém pode escrever alguma coisa aí no chat? Se você já ouviu falar, se você tem ideia do que se trata. Vou pedir para vocês compartilharem essa aula para que a gente possa trazer mais gente para cá, para que mais gente possa usufruir desse conteúdo gratuito que eu estou fazendo hoje para vocês e que vai ajudar a entender por que às vezes algumas coisas estão travadas na nossa vida e por mais que a gente se empenhe não vai para frente. Por que às vezes a gente faz escolhas que nem nós entendemos direito e você fica se perguntando por que eu fiz isso? Por que eu segui esse caminho? Por que eu não consegui sair dessa armadilha? Por que eu fiquei tanto tempo preso, paralisado em determinada situação da minha vida? Por que eu repito histórias? Histórias muito semelhantes às histórias que os meus pais viveram, que os meus avós viveram. Vocês já devem ter visto, devem ter presenciado em alguma família, histórias que se repetem. Por exemplo, a avó que foi traída pelo avô, e aí a mãe que foi traída pelo pai, e a filha que só entra em relacionamento com homens que não são capazes de ser fiéis. O avô que montou um negócio e foi roubado pelo próprio irmão. O pai que montou um negócio e que foi enganado pelo amigo que era sócio. E o filho que está se metendo com as pessoas erradas e arrumando sarna para se coçar. E a gente diz que azar. 3 gerações vivendo a mesma história, azar coisa nenhuma. Maldição hereditária é o nome disso. E quando eu estou falando maldição hereditária, tem gente que já fica imaginando, será que alguém amaldiçoou? Alguém roubou uma praga? Alguém fez uma macumba? Alguém fez um trabalho contra a minha família? Alguém amarrou na boca do sapo alguma coisa que tinha que acontecer na minha família? Não é disso, tá, gente? Não tem a ver com isso. Não é sobre isso. Eu não estou falando sobre alguém ter jogado, porque a gente viu muito filme de Cinderela, Bela Adormecida, e aí a bruxa malvada que jogava uma maldição. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de determinados fatos que acontecem na história da nossa família e muitas vezes nós até desconhecemos, mas a marca fica lá. Aquilo vai para o DNA emocional, né? A marca fica lá. E, de alguma maneira, aquela marca é perpetuada de geração em geração. E chega na sua geração, você talvez não conheça essas histórias e, ainda assim, elas te afetam profundamente e podem estar paralisando a sua vida. E é muito comum a vida financeira ser paralisada porque a nossa família lá atrás viveu situações que gerou uma maldição para a tua família. E a tua família continua na miséria, na pobreza, na dificuldade, dá um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 1 para trás, fica rodando em círculo, começa um negócio, o negócio vai bem, mas quando ele está começando a engrenar, acontece alguma coisa, o negócio quebra, e você diz, como assim? Como isso é possível?
maldição hereditária. Você pode estar perpetuando uma história da família. Você pode ter tido uma crença limitante que foi implantada na tua cabeça quando na sua tenra idade, então você nem lembra que isso aconteceu, você não tinha consciência que isso aconteceu, mas isso estava lá. E de alguma maneira conduziu suas escolhas. E você jamais imaginou que algo que aconteceu com seu avô, que de repente você nem sabia, pode ter influenciado uma escolha que você fez hoje. E essa escolha pode estar amarrando a tua vida, pode estar te impedindo de crescer, de voar alto, de saltar longe, porque você ficou prisioneiro de alguma história que você nem conhece. O forte da maldição hereditária é que ela pode ser totalmente inconsciente. Você pode desconhecer e ainda assim ela influencia a sua vida. E enquanto você não limpa isso, enquanto você não arrancar esse sabotador, não limpar essa crença limitante, não conseguir ressignificar esse valor que está dentro de você de alguma maneira e que você está honrando sem nem saber que está honrando, enquanto você não mudar isso, você fica prisioneiro e a tua vida não decola. E aí você não entende por que tem gente que faz menos esforço e a coisa dá muito mais certo. E você se empenha, se empenha, se empenha, e quando tudo está para decolar, algo acontece e atrapalha absolutamente tudo. Simplesmente você está honrando uma história da tua família. Só que essa honra não está trazendo benefício para ninguém, nem para a tua família, nem para você. Muito pelo contrário, está prejudicando. Prejudicando quem? Você e as gerações futuras. Porque assim como essa maldição veio até você, você vai repassar para as próximas gerações também. Sim, a gente vai conversar sobre o Ho'oponopono, o Luleu, é isso, Luleu, porque o Ho'oponopono é uma forte maneira de limpar a maldição hereditária e a gente vai fazer exercício prático na aula de hoje. E quem entrou no combo do Ho'oponopono, que as inscrições ainda estão abertas, quem entrou no combo, que aliás vocês foram mais privilegiados do que todas as outras turmas, porque eu vou contar uma coisa para vocês, um segredinho aqui. A gente abriu hoje inscrição com um preço super promocional, aquelas coisas de Magazine Luiza, é só hoje, é só hoje. Eu fiz uma oferta muito especial do combo do Ho'oponopono da riqueza e o Ho'oponopono da gratidão. Por que é dois Ho'oponoponos diferentes? O Ho'oponopono da riqueza ele é mais focado na prosperidade financeira. E o Ho'oponopono da gratidão ele é focado nas outras áreas. Relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, saúde física, equilíbrio emocional, relacionamento com os clientes, autoestima e assim por diante. E a gente está oferecendo hoje, foi uma oferta especial que eu fiz hoje, do Ho'oponopono por um valor que é menos de 50% o valor real desses dois treinamentos. Um desconto de mais de 50%. Quem entrar hoje na nossa super oferta, ao invés de pagar R$ 1.100, vai pagar 12 vezes de R$ 41,6 ou R$ 397 à vista. É isso mesmo, eu vou te dar mais de 60% de desconto. Eu vou repetir, eu vou te dar mais de 60% de desconto. Menos da metade, mas é uma oferta que só está valendo hoje, até meia-noite, com um link especial que eu coloquei lá no grupo VIP do WhatsApp. Grande oportunidade de ser meu aluno, tá? Ainda está aberta as inscrições, mas não é disso que eu quero falar agora. Eu quero que vocês entendam as maldições hereditárias, como o Ho'oponopono pode limpar isso, por que vocês têm que se preocupar com esse tema, por que vocês não podem ignorar. A ignorância não te deixa imune, a ignorância não deixa o teu corpo fechado e você se prejudica do mesmo jeito, sabendo ou não que existe a maldição hereditária na sua família. E se você não quebrar, você vai continuar passando para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Por isso que é tão importante você quebrar essa maldição. Vamos lá, então. Eu vou contar um caso da minha família. Eu contei numa outra live, mas nem todo mundo estava na live, então eu quero contar para vocês. E foi fundamental eu descobrir, porque me ajudou a entender várias coisas e libertar outras que ainda estavam amarradas. Bom, a minha mãe, durante toda a vida dela, ela sempre falou que ela odiava dinheiro, que não suporta dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que dinheiro é sujo. Aliás, ela fazia eu lavar a mão cada vez que eu mexia em dinheiro na minha infância. Se eu pegasse uma nota de dinheiro, eu tinha que lavar a mão depois com sabão, porque tinha muita bactéria, o dinheiro era sujo e passava doença. Então, a gente parece uma coisa singela, mas no fundo já começa a prejudicar.
Porque se você aprende que dinheiro é sujo e passa a doença, você não vai querer dinheiro na sua vida. Então, é sem querer, mas isso já começa a plantar obstáculos para a prosperidade vir para você. Mas até aí, ok. E minha mãe continuou o discurso de que dinheiro não traz felicidade a vida dela inteira. E eu percebia que quanto mais dinheiro eu ganhava, mais a minha mãe ficava incomodada. Em nenhum momento eu vi minha mãe feliz com o meu sucesso. Aliás, quando eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, há muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás, minha mãe olhou para o meu pai e falou: a nossa filha está encaminhada na vida, virou funcionária da Caixa Econômica, está segura na vida. Eu vi minha mãe daquele suspiro aliviado de que, enfim, eu estava segura porque a Caixa Econômica ia cuidar de mim. Eu não era casada, eu era solteira ainda quando eu passei no concurso da Caixa, mas a Caixa iria cuidar de mim. Bom, comecei a trabalhar na Caixa Econômica, fiquei 11 anos dentro da Caixa Econômica Federal, uma empresa que eu tenho um grande amor e carinho até hoje, onde eu fiz grandes amigos, onde eu cumpri boa parte da minha missão. A empresa me preparou para a minha missão, porque foi lá dentro que eu virei instrutora, foi lá dentro que eu comecei a dar treinamento, e a Caixa investiu em mim muito, pagou muitos treinamentos muito importantes, formações para eu ser instrutora e palestrante. Então, eu tenho um grande carinho pela Caixa Econômica e me sinto muito grata dessa empresa ter feito parte da minha trajetória. Foi a primeira empresa de carteira assinada. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, mas a primeira empresa de carteira assinada foi a Caixa Econômica Federal. Bom, e eu passei no concurso e minha mãe ficou feliz da vida, dizendo para o meu pai: nossa filha está encaminhada na vida. Ok. Só que anos depois, eu percebi que não era esse o meu caminho, de que eu já tinha feito tudo o que eu precisava dentro da Caixa Econômica e que estava na hora de eu ampliar, romper os muros da Caixa, sair da Caixa, né? Literalmente, imagina uma caixa e a gente dentro, sair da Caixa e poder continuar minha missão para outras empresas, para outras pessoas. Comecei a dar treinamento em várias empresas no Brasil inteiro e mais tarde ainda eu percebi que eu ainda podia ir além, entrando no mundo online, porque aí eu podia ajudar pessoas que não trabalhavam nas empresas que me contratavam e que podiam conhecer meu trabalho através da internet e ser ajudados. Então, foi uma sequência de coisas que foram acontecendo. Mas a minha mãe nunca se conformou. Quando eu disse que estava saindo da Caixa Econômica Federal, ela só faltava arrancar os cabelos. Minha filha, como assim? Concursada, 13º, férias, FGTS, você vai jogar tudo isso no lixo e para trabalhar por conta própria. E o mês que não tiver trabalho, não vai entrar dinheiro, como é que você vai sustentar teu filho? E aquela confusão. Mas isso não me fez abrir mão de pedir demissão da Caixa Econômica e seguir meu caminho. Eu já tinha montado minha empresa de treinamento e foi me dedicar à minha empresa de treinamento. Ok, isso já faz mais de 25 anos. Acontece que eu participei de um processo de constelação familiar e aí a consteladora falou algumas coisas que eu cheguei em casa e quis checar com a minha mãe, porque a consteladora não me conhecia, não conhecia minha mãe e falou umas coisas que me deixou com a pulga atrás da orelha e eu quis entender aquela história. Durante a constelação, a consteladora falou que a gente faz através de bonequinhos, não sei se todo mundo conhece um pouco de constelação familiar, a gente pede autorização para o campo, para a energia que está ali envolvendo aquelas pessoas, aquela família, aquele grupo, e começa a ver o que o campo energético tem para contar a respeito daquela história. E aí a gente vai pondo bonequinhos para representar, pode ser pessoas ou pode ser bonequinhos, para representar cada um dos personagens da história que se está trabalhando ali. Eu estava trabalhando a minha relação com a minha mãe, e aí apareceu o bonequinho que era o meu avô, a bonequinha que era a minha avó, e aí a minha mãe precisava liberar coisas em relação ao pai dela e à mãe dela, meu avô e minha avó. Ok, só que foi curioso que a consteladora falou: olha, a sua mãe não está conseguindo olhar para a mãe dela, porque ela tem que liberar algumas coisas em relação ao pai dela. Ela precisa honrar o pai dela, que é meu avô. Aí os bonequinhos conversaram, né? Faz uma espécie de dramatização. Minha mãe falou algumas frases honrando o meu avô, o pai dela. Uma vez que ela fez isso, aí ela conseguiu olhar para a mãe dela e falar frases honrando a mãe dela também. E uma vez que ela honrou a mãe dela, enfim, a bonequinha que era minha mãe conseguiu olhar para mim, a bonequinha conseguiu olhar para mim, porque até então minha mãe não me via. Isso na dramatização ali da constelação familiar. E aí eu fiquei com isso na cabeça.
Bom, a minha mãe não me via, não me enxergava, e por muito tempo na minha vida foi assim. Eu fui a primeira aluna da sala a minha vida inteira, gente, do pré-primário até a faculdade. Ganhei a medalha de honra ao mérito na faculdade de psicologia, fui chamada pelo reitor para receber a medalha. Fiz uma carreira de sucesso minha vida inteira, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, virei instrutora da Caixa Econômica Federal, hoje tenho 1.600.000 seguidores no Instagram, 1.200.000 no YouTube, já ajudei mais de 12 milhões de pessoas, tenho mais de 800.000 alunos, e minha mãe nunca deu bola para o que eu faço profissionalmente. Isso me incomodava, como se ela não conseguisse me ver, como se de alguma maneira ela não conseguisse me ver. E eu nunca entendi isso, sou filha única, então nem tem isso, porque ela ama mais a minha irmã ou o meu irmão. Não, eu não tenho irmãos. Portanto, a única filha que ela tem para amar sou eu. E sempre tinha uma coisa no ar que eu não entendia. Aí terminou o exercício de constelação, eu cheguei em casa e falei, mãe, tu gostava mais da tua mãe ou do teu pai? Aí minha mãe falou, da minha mãe, é claro, minha mãe que era minha amada, minha querida, minha idolatrada, minha não sei o quê. Aí eu falei, mas tu também precisava honrar teu pai, né? Eu repeti o que eu escutei na constelação, mas não entendi. Aí minha mãe falou, claro que sim, o teu avô foi um homem muito importante. O teu avô, ele foi um exemplo para a nossa família, porque ele era bancário, ele trabalhava como gerente de banco. Eu ainda não entendi direito, às vezes ela fala gerente, às vezes ela fala caixa do banco. Já faz muitos anos, gente. Imagina que ela era criança quando meu pai trabalhava no banco, então 80 anos atrás. Mas vamos imaginar que era gerente, tá? O teu avô era gerente do banco, Márcia. E teve uma situação que o outro gerente queria fazer uma sacanagem, queria roubar o banco. Estava tudo pronto para fazer um plano contra o banco. E o teu avô precisava ficar quieto, não podia contar para ninguém. Mas ele não aceitou fazer isso, porque ele... a Larissa está dizendo que ele era caixa. Que bom, nada como ter a prima na live, porque aí já esclarece. Obrigada, Larissa. Então é isso. Ele teve a informação de que ia ter uma sacanagem, e aí ele não deixou acontecer, ele contou, ele tentou atrapalhar os planos, e por isso o gerente o demitiu, porque ele não aceitou ficar de bico calado e aceitar o desvio de dinheiro. O meu avô, que ganhava um salário com certeza bem interessante naquela época, sendo caixa do banco há 80 anos atrás, imagina se hoje ainda é símbolo de status ser bancário, imagina 80 anos atrás, então devia ganhar um salário legal e ele foi demitido. Por ter sido demitido, a situação financeira dele mudou drasticamente e ele teve que morar de favor com uma tia da minha mãe, com uma cunhada dele, do meu avô. Então, era assim, o nome dessa minha tia, o apelido dela era Didia. As pessoas perguntam, e de noite? De noite continuava sendo Didia. O apelido dela era Didia. E aí ela tinha uma irmã chamada Mariazinha. E tinha uma outra que era Norberta, que era minha avó. Então, eram 3 irmãs. Essas 3 irmãs moravam juntas com a Didia, que era a pessoa que era a responsável pela casa. A casa não era própria, era alugada para Didia. Norberta e Mariazinha moravam juntas com a Didia. Acontece que a Norberta era casada com meu avô Alcino, que também foi morar junto nessa casa. E junto também estava o meu primo Braga, que foi morar nessa casa. E também foi morar a minha mãe e as minhas 2 tias, a Zilma, a Ângela e Maria. Então, eram 8 pessoas morando numa casa alugada. Imagina que situação desconfortável. E meu avô teve que morar de favor. Alguém que tinha sido caixa de banco, que tinha tido uma situação financeira muito boa, de repente, morar de favor com a cunhada. E depois disso, a vida financeira dele nunca mais engrenou de verdade. Anos depois, o meu avô conseguiu comprar uma casa da Coab, do BNH, uma casa muito simples, e a filha dele, mais jovem, não tinha se acertado na vida financeiramente ainda, e já era casada. E aí, o que ele fez? Ele deu de presente essa casa para essa filha mais jovem, morar junto com o marido dela e os filhos dela, e ele ficou morando de favor na casa da minha tia do meio, a tia Zilma, que, aliás, é mãe dessa minha prima que está aqui na live me ajudando aqui com as informações.
Bom, então o meu avô, que tinha sido um homem poderoso, ele teve que escolher entre continuar tendo um emprego legal, onde ele ganhava bem e dava uma situação financeira para a família super boa, ou contar a verdade, não deixar o roubo acontecer, e isso trouxe para ele miséria e dificuldade financeira para o resto da vida. Ainda assim, ele escolheu fazer a coisa certa, que foi não se vender, não deixar com que os valores dele fossem prostituídos. Ele preferiu ficar na miséria, ele preferiu ficar pobre, ele preferiu ficar com toda a dificuldade financeira, dali para frente, no restante da vida dele, morando de favor na casa da Zilma, da irmã do meio, do que colaborar com um roubo naquele banco. Agora, imaginem o que isso gerou na cabeça da minha mãe. Ela teve um pai honrado, honesto, que abriu mão de tudo, que fez a família passar por uma situação financeira complicada, em prol da verdade, do caráter, das coisas corretas. E o outro gerente, que tinha roubado, se deu super bem, não passou pela miséria, mas fez sacanagem. Na cabeça da minha mãe, dinheiro virou sinônimo de sacanagem. Quem rouba se dá bem, quem é honesto se dá mal, mas o correto é ser honesto. Portanto, o correto é se dar mal a vida inteira. O correto é não ter dinheiro nunca. O correto é passar dificuldade financeira. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é sujo. Onde é que minha mãe tinha aprendido isso? Dentro de casa, vendo meu avô fazer uma escolha pela honestidade, que significou miséria. E na cabeça dela, não havia uma terceira possibilidade. Ou você é rico e bandido, ou você é pobre, miserável e honesto. E ela viu o exemplo do pai, que era pobre, miserável e honesto. Portanto, esse exemplo tem que ser seguido. O que aconteceu na cabeça da minha mãe? Tudo isso inconsciente. O que aconteceu na cabeça dela? Vou fazer o caminho da pobreza, vou fazer o caminho da miserabilidade, vou fazer o caminho de quem sempre tem pouco. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela casou com meu pai, que era estivador do Porto de Santos, que ganhava 2 salários mínimos, e foi assim que ela viveu a vida inteira com aquele dinheirinho, morando em apartamento alugado a vida toda, porque não conseguiu ter casa própria, honrou o que aconteceu com o pai dela, né? O pai dela acabou não tendo casa própria, ela também foi morar em apartamento alugado, não teve casa própria, repetindo, perpetuando a história do pai. E aí, quando eu entrei no mundo profissional, eu nunca tinha me dado conta disso. Aliás, foi a minha querida amiga Ana Cristina que me pontuou isso quando eu estava contando essa história para ela. Ela falou, Márcia, e você virou bancária também para honrar o seu avô. Eu não tinha me tocado disso, gente. Mas o primeiro emprego da minha vida foi ser bancária. E eu nem sabia que meu avô tinha sido bancário. Eu tinha escutado isso há muitos anos atrás, mas eu nem lembrava mais. Com certeza, quando eu fiz o concurso para a Caixa Econômica, eu não lembrei, meu avô foi bancário, então eu quero ser bancária também. Claro que não. Aliás, só caiu essa ficha de que eu repeti a história do meu avô quando a Ana Cristina me disse, e você honrou a sua família virando bancária também. Olha que loucura! Só que até aí tudo bem, minha mãe ficou super feliz, nossa filha está encaminhada na vida. Ela não estava falando só da segurança de ser concursado da Caixa, ela estava falando, minha filha está honrando o avô dela e fazendo o mesmo caminho. Acontece que, 11 anos depois, eis que a filha rebelde aqui decide pedir demissão da Caixa Econômica, montar uma empresa de treinamento por conta própria, virar empresária e começar a ganhar dinheiro. Muito mais do que a Caixa me pagava. E aí, isso foi demais para a cabeça da minha mãe. Porque na cabeça da minha mãe, mesmo lá no subconsciente, eu estava desonrando a família, porque eu estava saindo da Caixa, deixando de ser bancária e ganhando dinheiro. E lembra, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é coisa de gente desonesta. Na cabeça da minha mãe, se eu estava ganhando dinheiro e não era através do banco, não devia ser dinheiro limpo, devia ser dinheiro sujo. E ela via o que eu fazia, ela via que eu estava dando treinamento, ela via que eu não estava fazendo nada desonesto, mas o subconsciente grita algo contrário.
ela está ganhando dinheiro e isso não é legal. E minha mãe passou a vida lutando contra o dinheiro e repetindo essas frases para as minhas filhas. Olha, dinheiro não traz felicidade. Olha, não precisa ter dinheiro para ser feliz. E eu tive que passar a vida ressignificando para as minhas filhas e dizendo: filhas, com certeza dinheiro não traz felicidade, nem a falta de dinheiro. O dinheiro não traz nem deixa de trazer. Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é a felicidade. São duas coisas diferentes. Você pode ter dinheiro e ser feliz, você pode ter dinheiro e ser infeliz, você pode não ter dinheiro e ser feliz, e você pode não ter dinheiro e ser infeliz. Uma coisa não depende da outra. E dá para ter as duas, dinheiro e felicidade. Dá para ter dinheiro e saúde. Dá para ter dinheiro e amor. Então, eu precisei ressignificar na cabeça dos meus filhos a vida inteira isso, porque tinha um padrão muito forte que eu não sabia, porque eu não lembrava dessa história do meu avô, que tinha sido bancário, que iam dar um golpe no banco e ele não aceitou participar, e aí ele entregou a sacanagem, e aí demitiram ele, e ele ficou sem nada a vida toda porque foi honesto. Isso não estava claro na minha cabeça, mas isso estava travando a minha vida financeira. Travou por muitos anos. Travou por muitos anos. E travou a vida da minha mãe a vida inteira. E não há mais o que se fazer para mudar. E eu honro a minha mãe, respeito ela por pensar assim, e está tudo bem, ela fez as escolhas dela da maneira como ela achou que deveria ser. Agora, eu quero que você entenda que as minhas escolhas não precisaram ser as mesmas que da minha mãe. Eu mudei a história de vida da minha família. Eu fui a primeira milionária da minha família, a primeira pessoa a ficar milionária. E eu abri as portas para os meus filhos poderem construir a mesma trajetória também. Eu estimulei as pessoas que estavam à minha volta a perceber que haviam outros caminhos possíveis na vida deles. E eu tenho feito isso na vida de vocês, meus alunos. Eu tenho feito isso para vocês perceberem que a vida é muito maior do que vocês imaginam. Mas, para isso, a gente tem que limpar essas travas herdadas dos ancestrais. E se a gente nem sabe que a trava existe, é muito complicado limpar. É por isso que eu tenho ensinado para vocês a técnica chamada Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, que trabalha a limpeza do pensamento através de 4 princípios cristãos: arrependimento, perdão, amor e gratidão. E aí as frases que a gente usa no Ho'oponopono é: sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Por que a gente usa essas frases? Para trabalhar o arrependimento, o perdão, o amor e a gratidão. E aí você vai começar a limpar filtros que estão dentro de você que você desconhece. Eu não tinha me dado conta que eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal para honrar o meu avô. Com tantos lugares no mundo que eu podia trabalhar, eu decidi que meu primeiro emprego ia ser num banco. Eu estava honrando meu avô e eu nem me dei conta disso. E eu honrei meu avô também sendo uma pessoa honesta, íntegra, com caráter, levando a sério e fazendo tudo correto as coisas que eu faço. No entanto, eu não precisei honrar a pobreza do meu avô. Eu não precisei honrar a pobreza da minha mãe. Quando eu estou dizendo que eu não precisei honrar, não significa que eu desonro eles. Não. Eu honro meu avô e honro a minha mãe, mas eu não preciso repetir a mesma história de miséria. Vocês entendem isso? Eu não preciso repetir a mesma história de miséria. E para isso o Ho'oponopono é muito poderoso, porque a gente fala as frases certas e após cada frase a gente repete: sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. 3 vezes sou grato, porque eu fiz estudos e descobri que quando a gente põe dose extra de gratidão, o resultado do Ho'oponopono é 10 vezes mais forte do que quem fala sou grato uma vez só. Quem usa sou grato 3 vezes tem 10 vezes mais resultado do que quem usa uma vez só. Por isso, eu inventei o Ho'oponopono da gratidão, que é uma maneira de pôr uma dose extra de gratidão no Ho'oponopono. E o Ho'oponopono da riqueza? No Ho'oponopono da riqueza, eu trabalho 7 áreas que você precisa limpar, frases em cada uma dessas áreas que eu vou falar no curso. Você, quando entrar no curso, você recebe as frases em vídeo
em áudio e por escrito. E eu sugiro usar das 3 formas. Algumas vezes você vai ver o vídeo para me assistir fazendo exercício, algumas vezes você vai ouvir o áudio. Esse áudio eu mando todo dia no Telegram, vai ter acompanhamento no Telegram dessa turma. Vocês vão entrar no Telegram, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp, que você vai baixar no teu celular. Vai entrar no grupo de alunos do Telegram e lá dentro, todo dia, O meu coordenador coloca o exercício do dia. De manhã o Ho'oponopono da gratidão, se não me engano, e à noite o Ho'oponopono da riqueza. Então, se você quiser, você não precisa fazer sozinho. Você pode escutar junto com a turma e todo mundo vai fazendo junto. Ah, não dá, Márcia, eu não consigo fazer no mesmo horário, não tem problema nenhum. A postagem vai estar lá no teu celular. No momento que você tiver um tempinho, você liga o áudio e vai acompanhando o exercício junto. Dá para fazer enquanto está dirigindo? Dá. Dá para fazer durante o banho? Enquanto estou tomando banho, eu ligo o celular no banheiro e vou ouvindo? Dá para fazer durante o banho. Dá para fazer enquanto está fazendo a academia? Dá. Dá para fazer enquanto está caminhando? Dá. Enquanto está cozinhando? Dá. Dá o play, fica ouvindo os exercícios e vai repetindo. Ouve as frases, né? Porque são várias frases de cada área. E depois repete em voz alta: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Essa oferta que eu estou fazendo hoje, gente, vale hoje, certo? Qual é o investimento normal? Se até ontem você quisesse fazer o Ho'oponopono da gratidão, você paga R$500. Se até ontem você quisesse fazer o Ho'oponopono da riqueza, você paga R$600. Por que eu sugiro fazer os dois juntos? Porque fazendo os dois juntos você trabalha a prosperidade tanto da vida financeira quanto das outras áreas. Então, o investimento normal seria R$1.100. 12 de R$110. Como a gente está fazendo uma oferta especial, apenas hoje eu vou fazer a coisa mais louca da minha vida. Você não vai pagar R$1.100. Você não vai pagar 12 de 110. Quem entrar hoje na nossa super oferta, ao invés de pagar R$1.100, vai pagar 12 vezes de R$ 41,06 ou 397 à vista. É isso mesmo, eu vou te dar mais de 60% de desconto. Eu vou repetir, eu vou te dar mais de 60% de desconto. Pelos 2 cursos de Ho'oponopono. E você fica com acesso aos 2 cursos por 1 ano inteiro. E ainda tem esse acompanhamento de 35 dias no Telegram, porque a gente vai fazer uma rodada completa de Ho'oponopono juntos lá dentro do Telegram nesses 35 dias. E depois vocês continuam por conta própria, mas por 35 dias a gente vai fazer juntos. Essa oportunidade só vale hoje, porque é uma oferta louca e especial. Antes da gente fazer o exercício prático, para vocês verem na pele como é que é limpar essas maldições hereditárias, como é que a gente limpa essas crenças que vieram dos ancestrais, vocês já vão experimentar na pele. Deixa eu explicar como é que se inscreve, quem ainda quiser, essa oferta de R$700 de desconto que você vai ter se entrar hoje. Pode entrar semana que vem? Pode, mas aí vai pagar R$1.000 pelos 2 cursos. Então, óbvio que você quer economizar R$700 e vai entrar hoje, né? É evidente. Se esperar até segunda-feira, o valor acho que é quase 1.000, eu não sei direito quanto que é, tá? E hoje é R$700 a menos. Óbvio que você tem que agarrar essa oportunidade. Quem está no YouTube e no Face, a minha equipe está colocando o link aí do lado, aí é só clicar no link, ou debaixo dessa aula também está o link, clica no link e vai abrir a página de inscrição. Garanta a sua vaga hoje. A partir de segunda-feira já é preço normal, R$1.000 pelos 2 cursos. Vale cada centavo? Vale. Mas, por favor, né? Quem é que não quer ganhar R$700 de desconto? Aproveita esses R$700. Oi? Ah, é 1.100? Ah, tá. Minha equipe mandou uma mensagem aqui para o Sérgio, dá 1.100 o valor total pelos 2. Então, aproveita essa oportunidade com acompanhamento no Telegram ainda, porque esse preço, gente, normalmente não tem grupo no Telegram, cada um faz por conta própria. Você pode fazer por conta própria, mas se quiser também pode receber os áudios todos os dias no teu celular, lá dentro do Telegram. Então, é uma oportunidade realmente especial. Se você entrar segunda-feira, você vai pagar 1.100 e você não vai ter o grupo. Você vai fazer por conta própria, sozinho. Tá entendido? Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício para vocês entenderem na pele. Só que tem uma orientação bem grande que eu quero dar
para quem já entrou nessa turma do Ho'oponopono. Vou pedir para o Guilherme me dizer quantos alunos até o momento estão nessa turma de agora. Contem para mim aí quantos alunos, que eu não acompanhei o número e não vi quantos entraram. Guilherme, escreve aí na tela para mim quantos alunos até o momento. E eu vou precisar fazer um alerta importante. Existem frases que vocês vão ouvir durante o curso, ou assistir, vão ver ou ouvir. Tem gente que vai querer ver meu vídeo, vai ter gente que vai preferir ouvir o áudio. Você escolhe que você recebe o curso nos dois formatos, em vídeo e em áudio. Oi? 700 alunos a gente está chegando agora. Que legal. Passando de 700, a minha equipe escreveu aqui embaixo. Que legal, que bom saber. Gente muito especial que vai estar na mesma turma. Bom, gente, quando eu começar as frases, a gente vai começar... Você já pode começar hoje. Na hora que você se inscreve, você já recebe o login e senha, e você já entra no curso, já pode fazer tudo hoje. Mas a gente vai começar juntos na semana que vem, provavelmente quarta-feira, tá? Não precisa esperar até quarta, tem gente que está ansioso, quer começar logo. Pode começar, mas eu sugiro na quarta-feira também fazer junto com o grupo, porque Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Não é por acaso que ele disse isso, ele sabia do poder da egrégora, ele sabia do poder da união das pessoas com a mesma intenção. Então, eu sugiro também fazer junto com o grupo, além de fazer sozinho. E aí, na semana que vem, a gente vai começar junto com o grupo. Ok. Aí vai acontecer de ter algumas frases que eu vou falar e que você tem que repetir depois da frase. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. E aí você vai ouvir a frase, você vai dizer, Márcia, mas essa frase não tem nada a ver comigo. Eu não tenho esse trauma. Eu não tenho essa crença limitante dessa frase aí que você falou. Eu não tenho esse sabotador, Márcia. Isso não me afeta, isso não tem a ver comigo. Por que eu vou falar essa frase se essa frase não tem a ver comigo? Cuidado. Não tem a ver com o que você lembra no seu consciente. Mas é possível que no teu subconsciente tem conteúdos ligados àquela frase que eu falei no curso que você precisa limpar sim. Então, já ouviu a frase, o que a bunda não prejudica? O que eu vou sugerir para vocês? Todas as frases vocês vão repetir e dizer, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Eu acho que essa frase não serve para mim. Não tem problema. Ainda assim, fale. Por quê? Porque tem coisa que pode estar no teu subconsciente que você desconhece, mas está travando a sua vida. Eu não imaginava que o fato do meu avô ter feito uma escolha para não deixar sacanearem o banco onde ele trabalhava, gerou desemprego dele, fez com que ele ficasse na miséria. Com isso, fez com que minha mãe tivesse a leitura que tem que ser pobre para ser honesto, que quem é rico é ladrão. E com isso, a minha mãe tentou me ensinar a vida inteira a ser pobre. E isso atrapalhou minha vida um tempão até eu conseguir me limpar desses sabotadores todos e seguir adiante. Tudo isso eu fui descobrindo ao longo dos anos, porque eu fui fazendo muito curso, eu ia para os cursos do Tony Robbins nos Estados Unidos, eu limpava meus sabotadores, o T. Harv Eker, do Segredo da Mente Milionária, teve no Brasil, numa turma no Rio de Janeiro, eu fui fazer curso com o T. Harv Eker, eu estou um tempão limpando meus sabotadores. Ou vocês acham que eu já nasci pronta para ser rica? Não, não foi assim, não. Eu tive que fazer muito trabalho de limpeza, muito trabalho de limpeza. E vocês vão limpar coisas que vocês não sabem que está doente. Por isso, todas as frases vocês vão repetir, não só as que vocês concordarem, certo? Eu vi alguém aqui dizendo, só me relaciono com um homem ruim, igual minha mãe. Eliane, claramente uma maldição hereditária. E se você não quebrar isso, e você pode quebrar através do Ho'oponopono, se você não quebrar isso, a sua filha vai sofrer do mesmo mal. Gente, não é nem mais por nós. Márcia, eu não faço questão a essas alturas da minha vida, já estou com 60 anos, já estou com 70 anos, eu não faço questão de ficar limpando minhas coisas do passado, de ficar superando o trauma, de ficar limpando o sabotador. Já deu o que tinha que dar à minha vida, meus filhos já estão criados, está tudo bem. Você precisa limpar para garantir que as próximas gerações não sofrerão do mesmo mal. Você está entendendo? Não é mais por você, é por todas as pessoas que se espelham em você. Não é por você, por quem vem depois. Se você quebrar essa corrente na tua geração,
você quebra para frente e você não deixa isso perpetuar. Por isso é tão poderoso. Além de por nós, além da gente merecer se livrar dessas amarras, os nossos filhos, netos, sobrinhos merecem se livrar disso. Você pode ser a pessoa que quebrou a história de maldição da sua família. Eu vou repetir. Você pode ser a pessoa que quebrou a história de maldição da sua família. Chega, Eliane. Chega. Que a tua próxima geração não precise repetir o sofrimento que você e sua mãe viveram. Porque você está repetindo esse sofrimento como se estivesse honrando a sua mãe. Mas, na verdade, repetir a dor dela não está ajudando nem a ela, nem a você. E você precisa romper com essa história para que isso não se propague para frente. Não só filho, talvez você escolha não ter filho, mas sobrinhos, afilhados, filhos de amigas que vão ver o teu exemplo. É mudar o padrão para frente, para mudar a história de vida, gente. Não é só por nós, é pelas pessoas que dependem de nós. Povo que está no TikTok e que não estava acompanhando, então, meu curso gratuito de Ho'oponopono, e que agora eu abri as inscrições pagas, essa oferta de R$700 de desconto vale hoje, tá? É uma oferta relâmpago. E aí tem que entrar no linkzinho lá da minha bio. Clica na bio do TikTok, vai abrir um monte de quadradinho e um deles está do curso do Ho'oponopono. Aperta ali e garante a vaga pagando 12 vezes de 41,6 pelos 2 cursos por 1 ano de acesso e mais 35 dias de acompanhamento no Telegram. É uma oferta realmente fora da casinha, tá? Eu não quero ninguém dizendo, eu não virei aluno da Massa Luz porque eu não tenho condições. Não, ninguém vai poder dizer isso. A ideia é que você possa dar um salto na tua vida e na próxima turma que eu abrir inscrição para Gratidão Transforma, que é mais alto o investimento, você vai poder pagar à vista, porque a tua vida vai ter mudado tanto que o dinheiro vai estar sobrando e você não vai precisar parcelar o pagamento da Gratidão Transforma. Combinado? Bom, então, vamos fazer o exercício, gente. Eu peguei frase, então, desta área de exatamente ligada a sabotadores vindos dos seus ancestrais, tá? Sabotadores herdados dos ancestrais. Seja pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, 5 gerações para trás a gente limpa, tá? A gente limpa 5 gerações para trás e 5 gerações para frente. É isso que a gente consegue limpar. E é isso que a gente vai fazer quando a gente trabalha essa área que está lá no curso Ho'oponopono da riqueza. Esse exercício não está no curso Ho'oponopono da gratidão. Ele está no curso Ho'oponopono da riqueza. Mas fica tranquilo, você vai ganhar os 2 cursos. E vai ter o acompanhamento dos 2 no Telegram, um de manhã e o outro à noite. Mas se não der para fazer naquele horário, pode fazer no horário que você quiser. Pode fazer até durante o sono, tá? Se quiser, aí não deu tempo de fazer durante o dia. Solta o áudio à noite, na hora de dormir, dorme, pega no sono, não tem problema, que vai estar limpando o teu subconsciente de tudo que precisa ser limpo. Ok, então vamos fazer o nosso exercício. Eu vou pedir para você descruzar braço, descruzar perna, ficar retinho. Se puder, fecha os olhos, porque ajuda na concentração. E após cada frase que eu disser, você vai repetir mentalmente ou em voz alta, como preferir. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo. E as mulheres vão dizer, sou grata, sou grata, sou grata. E os homens, sou grato, sou grato, sou grato. Após cada frase, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Quando eu ler uma frase que você fala, Márcia, mas eu acho que esse problema eu não tenho, eu não preciso limpar essa frase. Mesmo assim, limpe. Lembra? Tem coisa que está no subconsciente, a gente não sabe que está lá, mas está atrapalhando. Limpeza nunca é demais. O que abunda não prejudica. Ok? Vamos fechar os olhinhos, então. Respira bem fundo. De olhos fechados. Divindade, Deus, limpe em mim as memórias que estão causando este problema. Transmute-as em pura luz. Limpe a fantasia de que quem nasce pobre, morre pobre, que eu possa ter aprendido com algum dos meus ancestrais. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata,
sou grata. Limpe a crença de que ter muito dinheiro é arriscado, porque podemos ser sequestrados ou assaltados. Se algum dos seus ancestrais teve problema de violência porque estava com dinheiro, nesse momento a gente quer limpar. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe a crença de que dinheiro traz discórdia. É possível que algum dos seus ancestrais tenha tido brigas na família por causa de dinheiro, tenha acontecido discórdia. Mas nós não queremos continuar esse exemplo. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe achar que não há dinheiro suficiente para todos e que é muito difícil ter dinheiro. É possível que pessoas de gerações anteriores à sua tiveram dificuldade para ter dinheiro. Isso ficou no seu DNA e você acredita até hoje que ganhar dinheiro é muito difícil. Então nós vamos limpar isso agora. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe acreditar que tenho medo de ter que ficar na rua sem ter para onde ir. É possível que tem pessoas da tua família que ficaram sem ter onde morar por falta de dinheiro. E nesse momento tiveram muito medo e começaram a achar que dinheiro é perigoso, que o dinheiro pode nos condenar a viver no meio da rua. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe a crença de achar que a maior vergonha é não ser capaz de me sustentar nem aos meus entes queridos. É possível que alguém na sua família tenha tido dificuldade para se sustentar e sustentar os entes queridos. E por isso esse medo está em você também. A vergonha de talvez passar por isso. E aí, às vezes, você nem se arrisca a tentar ganhar dinheiro para não ter o risco de fracassar, como alguém da sua família já fracassou. Mas hoje nós estamos limpando isso. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe achar que se eu fizesse $1 milhão, eu poderia perdê-lo, e daí me sentiria estúpida e me odiaria para sempre. É possível que teve gente na sua família que até teve acesso ao dinheiro e perdeu esse dinheiro e não soube administrar o dinheiro e foi enganado, talvez perdeu em jogos, talvez perdeu confiando em algum familiar, em algum sócio, e aí você não quer passar pela mesma coisa. Você quer honrar essas pessoas da sua família, só que está honrando da maneira errada, se impedindo de ter prosperidade. Então nós vamos limpar isso. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe eu até hoje não querer que as pessoas saibam que eu tenho muito dinheiro, porque as pessoas costumam ser realmente más com quem é rico. É possível que em gerações anteriores algum familiar teu foi prejudicado por ter dinheiro e ficou com a leitura de que as pessoas são más. E até hoje você tem evitado ter mais dinheiro porque você não quer atrair pessoas más para perto de você. Mas isso acaba hoje porque nós estamos limpando essa crença. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe a crença de que achar que o dinheiro só se obtém arduamente, dedicando quase todo o tempo ao trabalho e deixando família e filhos de lado. É possível que os seus ancestrais tiveram que trabalhar de sol a sol e quando chegavam em casa nem viam os filhos acordados e sofreram por isso e associaram dinheiro a ter que abrir mão dos filhos. E você continua honrando essa memória e por isso não deixando a prosperidade chegar na sua vida. Mas hoje nós vamos limpar isso também. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe isso limpar,
purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim está feito. Respira fundo. E nesse momento você percebe que tem algo que se limpou dentro de você. Tem uma amarra que se quebrou. Tem uma algema que abriu. Nesse momento seu coração está mais leve. Sua mente está mais leve, te permitindo viver coisas que até então você não estava conseguindo, porque você estava fiel aos teus antepassados, mesmo que essa fidelidade estivesse te prejudicando e não estivesse ajudando teus antepassados. Continue a honrá-los, honre a memória da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós. Ame todos os bons exemplos que você aprendeu com eles. Ame todas as coisas boas que eles passaram para você, através da sua história, através do seu DNA. No entanto, você não precisa herdar as coisas ruins que eles também te passaram. Deixe isso ir embora, deixe isso ser solto, deixe isso ficar no passado, onde precisa estar, para que você possa construir um presente e um futuro libertos, podendo libertar as próximas gerações também. E que assim seja. Minha gente, isso é muito poderoso. A gente fez um exercício, mas nós vamos fazer isso por 35 dias, de manhã e à noite, de manhã e à noite, mais ou menos 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite. Quem tiver com... hoje não deu para fazer de manhã e à noite, pode pôr o áudio só na hora de dormir e fica escutando enquanto dorme, não tem problema nenhum. Pode colocar para ouvir no carro, pode deixar rodando enquanto estiver cozinhando, pode deixar as frases enquanto estiver indo para o trabalho ou voltando do trabalho, põe um fone e vai ouvindo as frases. Pode, enquanto você está fazendo sua academia, está fazendo sua ginástica, está caminhando. Em qualquer momento, você pode simplesmente ouvir as frases e vai repetindo. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. E você vai ter resultados fenomenais. Resultados fenomenais. Quanto custa para ter esses 2 cursos de Ho'oponopono? Por que tem que ser os 2, Márcia? Porque o Ho'oponopono da riqueza ele é voltado para a prosperidade financeira. E o Ho'oponopono da gratidão, ele trabalha a prosperidade também, mas ele trabalha todas as outras áreas. Por isso que é importante fazer os 2, tá? Os 2 juntos custam em torno de R$ 1.100, acesso por 1 ano, mas quem entrar hoje até meia-noite vai pagar 12 vezes de R$ 41,06. Então, aproveita essa bolsa especial que eu estou te dando. Mais um detalhe, essas 700 pessoas que já entraram nessa turma que eu abri inscrições hoje às 9 da manhã, vão ter possibilidade de adquirir uma japamala por esse valor especial de R$ 177. Não é qualquer japamala, é uma japamala feita por mim, com a minha energia. Você vai ter uma japamala que foi feita por mim, bolinha por bolinha. E essa bolinha aqui da ponta, cada uma tem um acabamento especial, eu trago lá de Orlando, da Flórida, dos Estados Unidos. Eu falo sempre para vocês que Orlando, para mim, é o lugar onde tem mais magia, porque todo mundo vai para lá para reencontrar a criança interior, né? Todo mundo tem um sonho de criança de ir para a Disney. E eu, todo ano, quando eu estou lá, eu compro esses acabamentos de fazer a japamala, eu compro lá em Orlando. Então, cada um de vocês, elas são todas diferentes, todas exclusivas, e vocês vão ter a possibilidade de ter uma japamala feita por mim. Qualquer um pode comprar? Não, só quem virou aluno do Ho'oponopono. Por quê? Porque eu não tenho muitas. Eu faço sozinha, minha equipe não me ajuda, porque eu faço questão que seja a minha energia que vai na japamala. Então, eu tenho poucas e, por isso, só quem está podendo adquirir são esses 700 alunos que entraram no Ho'oponopono. Se você ainda não adquiriu, escreve lá no WhatsApp da minha equipe, me manda o link da japamala, que eu quero uma japamala da Márcia Luz, feita por ela, e aí você pode adquirir hoje ainda, por esse valor especial de R$ 177. É um detalhe, gente, pode escolher a cor da japamala? Não.
A gente não tem como ficar perguntando para cada um de vocês que cor você quer. E elas são únicas, assim, né? Eu não gosto de repetir, então eu sempre vou fazendo diferente. Não gosto de fazer duas iguais. Sempre a ponteira é diferente, alguma coisa é diferente das outras. Então, o que eu peço para a minha equipe fazer antes de embalar a japamala para vocês? A pessoa pega o teu endereço, pega o envelope, faz uma oração, para que Deus ilumine qual é a japamala que é para pôr naquele envelope para você. E eu costumo dizer que chega para a gente a japamala que a gente estava precisando, da cor que a gente estava precisando, tá? Então, deixa Deus escolher para ti qual vai ser a tua. Não fica você tentando escolher. Qual é a cor que Deus me disse que eu estou precisando. E aí depois, se você tiver curiosidade, quando chegar a sua, dá uma olhadinha na internet o que significa aquela cor, qual é o significado daquela cor, que aí você vai entender qual é a energia que você está precisando trabalhar mais na tua vida. Provavelmente a japamala que vai para você é de uma cor que você esteja precisando mais. Certo, gente? Cadê esse link especial com desconto para fazer o Ho'oponopono da riqueza e da gratidão? Quem está no YouTube ou no Face, o link a minha equipe está colocando nos comentários e aqui embaixo desse vídeo. Segunda-feira, se eu quiser entrar, Márcia Luz, eu só recebo segunda meu salário. Posso entrar na segunda? Pode, só que aí você vai pagar 1.100. Esse preço de mãe para filho é hoje. Portanto, se acelera aí para garantir a tua vaga. Combinado? E aí, se quiser adquirir a japamala, assim que você termina a inscrição, vai, eu acho que uma outra mensagem oferecendo a japamala, clica ali, preenche os dados, faz o pagamento e aí você vai ter direito a adquirir. Pode adquirir mais de uma? Sim. Quem é meu aluno do Ho'oponopono pode adquirir mais de uma. Quem não é aluno do Ho'oponopono não pode, porque eu não tenho condição de fazer para todo mundo. Então, o critério que eu uso é, eu só vendo para quem é aluno do Ho'oponopono. Certo? Minha gente, maldição hereditária é para ficar no passado. Não é para você carregar para a sua vida hoje, muito menos para levar para as próximas encarnações. Ou, no meu caso, eu sou católica, então eu não sei o quanto eu acredito em encarnação, não fecha no meu mapa, mas eu não quero partir desse mundo achando que eu deixei um legado para os meus filhos e netos de continuar uma vida medíocre e paralisada. Eu não quero partir desse mundo e no lugar que eu estiver lá perto de Deus, se a gente conseguir olhar aqui para baixo e ver o que está acontecendo nesse plano, ver meus filhos e netos presos por maldições que eu que criei, porque algumas é a gente que cria. Quando a gente começa a acreditar na coisa errada e perpetuar isso para as próximas gerações. Então, eu quero partir desse mundo com a minha consciência tranquila de que eu quebrei todas as maldições que vieram das gerações anteriores e que estavam me atrapalhando e atrapalhando meus filhos e netos, e que eu estou quebrando aquelas que eu criei sem querer, para que eu não passe por engano para eles e eles tenham que ficar lidando com isso no futuro. Isso não vale só para prosperidade financeira, tá? Maldição hereditária em relação a casamento, em relação a relacionamento a dois, em relação à saúde, gente que fica muito doente, a avó ficava muito doente, a mãe muito doente, a filha muito doente. Não é porque a genética é ruim, pode simplesmente ter maldição hereditária que foi passada de pai para filha, de mãe para filha, dizendo a nossa saúde é fraca. E aí você repete tantas vezes isso que você acredita e passa a ter a saúde fraca mesmo. Então, você vai quebrar em qualquer área, não só na financeira, tá? A gratidão, o Ho'oponopono da gratidão trabalha todas as áreas da vida. E o Ho'oponopono da riqueza, ele trabalha mais voltado para a prosperidade financeira. E aí, os dois juntos, você vai limpar tudo que você precisa em todas as áreas. Gente, faz hoje a inscrição. Eu não quero que você tenha que me pagar R$800 a mais na segunda-feira. Não quero. Eu ia até ficar feliz. Ó, dinheiro é sempre bem-vindo. Eu aprendi a quebrar a maldição lá do meu avô. Agora, se eu quero que você possa economizar R$800, por que não, né? Por que não? Agora, quem fizer questão, não, Márcia, eu quero muito te pagar os 1.100. Não tem problema nenhum, eu não vou discutir. Eu não tenho mais as crenças da minha mãe que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é bom. Pode pagar os 1.100 que eu vou ficar bem feliz, não tem problema nenhum. Mas se você quiser pagar 12 vezes de 41,6, vai ser legal, mas aí só tem que garantir a sua inscrição hoje, certo? Coloque em prática isso. Acabem, deixem no passado tudo que não serve mais. Lixo,
a gente deixa para trás. Bênção, a gente traz para a gente e espalha para o mundo. Lixo, a gente joga para trás. Bênção, a gente traz para a gente e espalha para o mundo. Faça isso para ter uma vida abençoada, porque você merece essa vida abençoada. E eu estou muito feliz com os alunos, mais de 700 alunos que estão entrando nessa turma abençoada do Ho'oponopono. Sejam todos muito bem-vindos. Estou amando recebê-los aqui na nossa grande família da gratidão. Vai ser muito bom ter vocês na nossa família. Beijo, minha gente. Boa noite para todo mundo. Entra agora, clica no link. Quando eu fechar a live, o link some. Então, faça o favor de fazer isso já, antes que eu encerre a live. Todo mundo já clicou? Posso fechar? Todo mundo pronto? Então, ok. Espero vocês do outro lado na área de alunos. Beijinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Simone Pitt, eu sou brasileira, mas moro aqui em Londres. Meu nome é Carla Gomes, moro na Praia de Esmoriz, no norte de Portugal. Eu sou a Sandra Isleia Pereira e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho do Ho'oponopono da riqueza. Eu nunca ganhei nada de ninguém, sempre tive que batalhar muito pelas minhas coisas. Mais ou menos uns 12 anos sofro com uma enfermidade que eu tinha que fazer uma cirurgia. Tive muitos problemas com questão profissional, o meu relacionamento começou a balançar. A minha gerente disse que eu era um profissional extraordinário, mas que pessoalmente ela não gostava de mim, por isso ela me dispensou. Eu estava em uma situação de depressão muito forte. Sem autoestima, passando por crises de ansiedade. Eu tive uma mágoa profunda, eu sentia ódio. Acabei me tornando uma pessoa extremamente estressada. Até eu conseguir visualizar eu fazendo um curso e conseguir materializar o valor. E aí eu resolvi escutar a primeira história da Márcia, ver como que era. Eu busquei neste curso algo que solucionasse as minhas aflições e as minas dores. E daí então, a minha vida começou a fluir. Venho coletando inúmeras bênçãos a partir das práticas do Ho'oponopono. Muitas mudanças, portas se abrindo, bênçãos chegando em minha vida e também nos meus familiares, nas pessoas mais próximas. Com a prática dos exercícios diários, nós vamos limpando as nossas limitações. Eu sinto meu corpo todo uma energia muito intensa. Eu choro, eu libero toda a energia, né? E o curso Ho'oponopono da riqueza me devolveu a paz, a harmonia, o amor. O meu relacionamento voltou ao normal, se equilibrou. As transformações, elas vêm principalmente de dentro para fora. Tanto na vida pessoal, profissional, familiar, empresarial, social e assim por diante. Então hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais ponderada, mais tranquila. Consegui fazer essa cirurgia, estou ótima, recuperando. 4 dias apenas praticando o Ho'oponopono, eu ganhei o meu primeiro presente, que foi a oportunidade de trabalho na área que eu já vinha buscando há tempo e as portas se abriram. Eu consegui um bom emprego, com um salário legal, com um monte de oportunidades surgindo por causa disso. E do nada começou a surgir trabalhos, né? Então, minha clientela aumentou. E os pagamentos também, antes era difícil de receber, agora não. Agora tem bastante clientes que já têm me pago até adiantado. Fora que agora está aparecendo tanto trabalho que eu tenho que dispensar, tanto que tem. Logo após isso, eu tinha um valor na justiça, um seguro, para receber, esse seguro não saía. Na terceira semana, minha filha Mana, que é advogada, já estava enviando o valor. Um dinheiro que estava enrolado na justiça há 1 ano e saiu. Um cliente que me devia o valor de um serviço, o valor de R$1.000, eu achei que não ia conseguir receber desse cliente mais. Mas no primeiro dia que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, ele me pagou. A aquisição de R$1.000 de uma dívida que eu praticamente não acreditava mais receber. Recebi dinheiros inesperados, né? Valores inesperados. Na hora que eu preciso de algum dinheiro e eu tô sem ele, do nada aparecem pessoas querendo comprar coisas, querendo trazer coisas, dinheiro que estava por receber há um tempo e nem acreditava que iria receber naquele momento, de repente aparece. De repente eu comecei a achar moedinhas no chão. Simplesmente, do nada, olhei pro chão e achei R$155. Depois eu comecei a ganhar dinheiro das pessoas. Tipo assim, uma pessoa me deu R$100, eu vou te dar esse dinheiro de gratificação. Mas aconteceram oportunidades, clientes. Recebi uma quantidade de dinheiro que eu não esperava, 40 mil, assim, logo na primeira semana. Porque a minha situação financeira mudou, a minha autoestima mudou. Guardei dinheiro na poupança, já estou fazendo viagens que eu não fazia antes. Eu viajei para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Bahia, para o interior de Minas. Consegui realizar alguns sonhos que até mesmo já estavam esquecidos. E as mudanças vão potencializando cada vez mais. Eu comprei o meu carro à vista. Então aqui está a chave do meu móvel. E o mais importante, né? Eu perdoei a eu mesmo. Eu precisava me perdoar.
não se preocupem em ter grandes resultados de imediato. Eles podem acontecer, não estou dizendo que eles não vão acontecer, mas o mais importante é não desista, jamais. Não desanime. Você vai encontrar lutas, você vai ter dificuldades, é claro, mas as bênçãos vão chegar. Então eu super recomendo esse curso. Vale a pena cada centavo investido, vale a pena a dedicação, o tempo que a gente tira, porque às vezes a gente acha que não vai dar certo, mas se tá com medo, vai com medo, porque o medo pode às vezes mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Recomendo muito este curso, pela paz de espírito, pela tranquilidade, pelos ensinamentos que nos dá. Que realmente ele purifica a alma. Gratidão por uma paz tão extraordinária que eu tenho sentido. Então, para você que está em dúvida se faz ou não esse curso, eu digo para você, faça sim. Obrigada, Márcia, por ser um canal dessas bênçãos na minha vida. E o que mais de bom vai me acontecer hoje?